Existem episódios de The Simpsons que são engraçados, outros são inteligentes, alguns ficaram marcados pelas piadas, mas poucos conseguem atingir um nível emocional tão forte quanto And Maggie Makes Three, ou como ficou conhecido aqui, e com Maggie já são três, porque no fundo esse episódio não fala apenas sobre o Homer, ele fala sobre sacrifício, sobre amadurecer e principalmente sobre o peso silencioso do amor de um pai. Tudo começa de forma simples. A família está reunida olhando antigos álbuns de fotos e relembrando momentos do passado. Até que Lisa percebe uma coisa estranha. Não existe nenhuma foto de Maggie no álbum. Confusa, ela pergunta o motivo daquilo. E é nesse momento que Homer responde que existe uma razão muito especial para isso. Então ele começa a contar uma história que muda completamente a forma como enxergamos o personagem. 2 anos antes do nascimento de Maggie, Homer finalmente estava feliz. Depois de anos preso naquele trabalho miserável na usina nuclear do Sr. Burns, um lugar tóxico em todos os sentidos possíveis, ele finalmente tinha conseguido sair dali, e a cena da demissão deixa isso muito claro. Pela primeira vez em muito tempo, Homer sentia que tinha recuperado o controle da própria vida. Ele humilha Burns sem medo, desconta toda a raiva acumulada por anos e vai embora sabendo que nunca mais precisaria voltar para aquele lugar. E talvez o mais triste seja justamente isso. Por alguns instantes, ele realmente acreditava nisso. Homer tinha passado muito tempo organizando suas finanças. Ele calculou dívidas, fez planos, cortou gastos, tudo para conseguir abandonar a usina e trabalhar no emprego que realmente fazia ele feliz. Enquanto muita gente sonha em mudar de vida, Homer finalmente conseguiu. E o mais curioso é que o trabalho dos sonhos dele era absurdamente simples: colocar pinos numa pista de boliche. Mas é justamente isso que torna tudo tão humano. Não era sobre status, dinheiro ou sucesso. Homer só queria acordar todos os dias sem sentir que estava preso numa vida miserável. Pela primeira vez, ele tinha paz. Mesmo recebendo menos dinheiro, ele e Marge tinham feito as contas. A vida ficaria apertada, mas ainda seria possível sustentar a família. E isso bastava. A felicidade daquele momento aparece em pequenos detalhes: o jantar romântico entre os dois, o jeito leve como Homer passa a agir, o entusiasmo dele indo trabalhar. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia realizado. E então, tudo muda. Quando Marge descobre que está grávida novamente, ela percebe imediatamente o que aquilo significa. Enquanto Homer vive o melhor momento da vida dele, um furacão silencioso está prestes a destruir todos os seus planos. Existe uma cena específica desse episódio que talvez seja uma das mais tristes de toda a série. Marge entra no quarto para contar a novidade, mas para ao perceber que Homer está rezando. E a oração dele é simples. Ele agradece por finalmente estar feliz e diz que queria que as coisas permanecessem daquele jeito para sempre. E nós sabemos o que vai acontecer logo em seguida. Ele não faz ideia disso. Marge acaba adiando a notícia porque percebe o quanto Homer está feliz. Ela sabe que aquilo vai destruir ele, mas eventualmente a verdade chega até Homer, da pior forma possível. E a reação dele não é raiva, não é rejeição pela filha, é desespero, porque naquele instante ele percebe que todos os planos que construiu desmoronaram. O emprego dos sonhos, a liberdade, a felicidade que tinha encontrado, tudo parecia impossível agora. Mesmo assim, Homer tenta lutar contra aquilo. Ele pede aumento, tenta ajudar o boliche a lucrar mais, faz de tudo para encontrar uma saída. Mas no fim, ele percebe algo cruel. Não importa o quanto tente, ele perdeu. Então chega o momento mais doloroso do episódio. Homer precisa abandonar o emprego que ama e voltar para a usina nuclear. E toda a sequência da volta é pesada de um jeito absurdo. O desenho praticamente transforma a usina em uma prisão, um lugar frio, sem esperança, onde Homer sente que vai passar o resto da vida infeliz. O pior de tudo é que o Sr. Burns faz questão de humilhar ele. Depois da forma como Homer saiu da empresa, Burns obriga ele a implorar pelo emprego de volta. E como último golpe, coloca uma placa bem na frente da mesa onde Homer trabalha, escrita: "Não se esqueça, você estará aqui para sempre." Naquele momento, parece que toda a esperança morreu. Homer está destruído, sem sonhos, sem liberdade, preso em uma vida que odeia apenas porque precisa sustentar a família. Mas então, Maggie nasce.
E é aqui que o episódio se transforma completamente, porque no segundo em que Homer olha para a filha pela primeira vez, algo muda dentro dele. Todo medo, toda frustração, toda dor simplesmente perde força. Não porque os problemas desapareceram. Homer ainda odeia o trabalho dele, continua preso na usina, continua cansado e frustrado, mas agora existe um motivo. Quando Bart pergunta por que não existem fotos da Maggie no álbum, Homer revela que elas existem sim, só não estão guardadas ali. Então, o episódio mostra a sala dele na usina, as paredes estão completamente cobertas por fotos da Maggie, e as imagens tapam parte da placa deixada por Burns. As únicas palavras que continuam visíveis formam a frase: faça isso por ela. E sinceramente, talvez esse seja um dos momentos mais bonitos da história da animação. Porque esse episódio entende uma coisa que poucas histórias conseguem mostrar tão bem. Amar alguém de verdade muda completamente o peso das coisas. O trabalho continua ruim, a vida continua difícil. Os sonhos de Homer realmente foram destruídos, mas o amor pela filha fez aquele sofrimento ter significado. E talvez essa seja a mensagem mais forte do episódio. Às vezes a vida não segue o caminho que a gente planejou. Às vezes tudo desmorona justamente quando parece finalmente dar certo. Sonhos acabam, planos falham e o futuro muda completamente. Mas isso não significa necessariamente o fim da felicidade, porque talvez exista algo muito maior esperando nesse novo caminho. Se tudo tivesse acontecido exatamente como Homer queria, ele nunca teria conhecido Maggie.